Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, nossa temporada 2025, agora nosso podcast Aprender e Empreender. E, como sempre, em momentos especiais, trazendo pessoas especiais e procurando começar esse ano com o pé direito aqui, né? Fazendo um episódio marcante, um episódio que eu estava com vontade de fazer há bastante tempo. Além da saudade que eu sinto dessa minha irmã que eu tenho aqui, que não mora perto de mim, mas que eu sinto muito prazer. Lembrando a vocês todos que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube, você pode ver esse episódio com vídeo para conhecer a minha convidada, para quem não a conhece, ela é muito conhecida, mas você pode conhecer e ver esse episódio em vídeo. E você também pode ver ouvir esse episódio correndo, ouvir esse episódio cuidando da sua vida, limpando a casa. Você pode ouvir esse episódio fazendo as suas atividades aí, aprendendo e construindo dentro de você esse sentimento, esse desejo de empreendedorismo que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que a gente teve encontros muito legais e assim, foi muito engraçado. E a gente se conhecia só de redes sociais e essa maluca me recebe na casa dela. Essa maluca me enfia dentro da casa dela. Eu fui fazer um curso lá com o Dan e com o Palmiro. Acho que foi o curso da N-Cus, o curso de ombro. E aí eu falo com ela: Mari, tô indo pro Rio. E ela me recebe na casa dela. Não, você vai ficar na minha casa, você vai ficar na minha casa. E aí tudo bem, eu vou aí, eu fico hospedado na sua casa, não tem problema nenhum. Eu chego na casa dela, ela fala pra mim: olha, você cuida pra mim dos meus gatos, você cuida pra mim disso aqui, que eu tô indo pra Fortaleza dar curso. Essa maluca me enfiou dentro da casa dela, botou um semi-desconhecido dentro da casa dela e foi viajar, cara. Essa maluca é Mariana Eltomari, fisioterapeuta lá do Rio de Janeiro, minha amada, minha querida. Ela tem mestrado em biologia humana e experimental. Ela é uma estudiosa da cicatriz. Ela revolucionou toda uma área da fisioterapia que tinha uma visão muito simplista das coisas, que tinha uma visão reducionista a respeito do cuidado da pele, do cuidado das cicatrizes, do cuidado pós-operatório de cirurgias em geral e também das cirurgias plásticas na fisioterapia dermatofuncional, né? Inclusive a idealizadora da fisioterapia em tecidos cicatriciais. Minha convidada é Mariana Eltomari. Muito obrigado pelo seu tempo e prazer em te ter aqui, Mari. Eu que agradeço, Hélio. Você é uma pessoa super querida. A gente sabe, né? Quando a gente conhece pessoas, a gente tem uma coisa que o coração diz: essa pessoa é do bem. Hoje em dia é difícil eu errar, mas ainda erro, claro, mas normalmente eu acerto com as pessoas. E você, quando eu te conheci, eu tive certeza que você era uma pessoa do bem, bacana e com o mesmo amor que eu tenho pela nossa profissão, pelo nosso fazer. Então, não tinha como não ser diferente a nossa amizade, o nosso carinho um com o outro. Então, sem o menor problema. E você falando assim, parece que eu recebo todo mundo na minha casa. Não é bem assim. A minha casa ela é bem seletiva, mas com você, com certeza, foi à primeira vista o entendimento de você ser um ser humano especial. Então, é um prazer estar aqui com você, um prazer estar na sua vida e tê-lo na minha também. Ah, legal, muito obrigado. É um prazer, uma honra. E eu falo sempre com muito orgulho da nossa amizade e do nosso convívio, e mesmo com distância, a gente sempre está se falando. Mari, por que cargas d'água essa mulher forte desse jeito não foi ser advogada? Por que que ela não foi fazer, sei lá, odonto? Por que fisioterapia, Mari? De onde veio essa ideia? Foi um acidente? Foi a inspiração em alguém? Por que fisioterapeuta?
Hélio, as coisas na minha vida foram acontecendo de uma forma muito natural, sabe? É muito bacana essa história, porque não tinha como ser diferente, né? Então, assim, os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, eu morava em Brasília nessa época, e a minha mãe, antes de se casar com meu pai, ela era instrumentadora na clínica de Pitangui, aqui no Rio de Janeiro, e depois que ela se casou, ela largou a clínica para ser dona de casa em Brasília. Meu pai tinha já um emprego em Brasília, e aí nós nos mudamos todos para Brasília, eu passei a minha infância lá. Meus pais se separaram por N motivos, e aí a minha mãe conseguiu de volta o emprego dela na clínica de Pitangui. Só que a minha mãe, para poder dar conta das contas da casa, ela trabalhava dia e noite. Então, durante o dia, ela era instrumentadora nas cirurgias e à noite ela cuidava dos pacientes, que ela era técnica de enfermagem, então ela ficava com os pacientes à noite. E aí eu só ia ver minha mãe final de semana. E eu e meu irmão, adolescentes, né, a gente brigava horrores, meu irmão me batia pra caramba, vivia apanhando meu irmão, então para fugir do meu irmão em casa sozinha com ele, eu muitas vezes ia para a clínica de tarde, ficava lá no vestiário, para ficar perto da minha mãe, até para estar com a minha mãe, senão eu não via minha mãe. E aí, em algum momento, não sei te dizer quando, mas eu comecei a rodar pelo centro cirúrgico de roupinha de centro cirúrgico, e às vezes eu ficava assim na porta do centro cirúrgico, vendo as cirurgias e aquilo. Eu falava, meu Deus, o que vai ser dessa pessoa depois? Eu ficava encantada com aquele ato cirúrgico, porque não sei se o pessoal conhece uma cirurgia plástica, mas é só botar no Google que vocês acham um vídeo. Aquilo é uma coisa horrorosa, descola a É, pele toda da pessoa. Então, e aí eu pensava, gente, o que vai acontecer depois disso, né? Nesse meio do caminho, com muita dificuldade financeira, né, porque não tinha ajuda do meu pai, foi um período bastante difícil. Eu sempre gostei de fazer massagem, né, e eu me lembro que a minha avó tinha várias amigas e eu ficava brincando de fazer massagem na minha avó, e a minha avó começou a falar para as amigas dela que eu fazia massagem muito bem. E aí a minha avó me dava um dinheirinho para eu fazer massagem nela, para ajudar, né, na parte financeira, e aí eu comecei a fazer massagem nas amigas da minha avó também, para ganhar o dinheirinho. legal. Nisso eu fui treinando a mão, eu aprendi com uma massagista da minha tia na época, e eu fazia massagem, todo mundo adorava aquele negócio de passar óleo, fazer massagem, eu curtia aquilo, era um prazer para mim, e também porque ajudava financeiramente. Um belo dia, em 1992, eu estava na clínica do Pitangui, lá no vestiário, sentadinho estudando, né? E aí, daqui a pouco, veio um cirurgião com torcicolo. Sua mãe falou que você vai fazer massagem minha, que eu estava fazendo uma lipo, fiquei com torcicolo. Eu falei assim, vem cá. Botei óleo nele, fiz massagem. E ele, sua mão é muito boa, eu vou te mandar minhas pacientes. Aí eu falei, mas espera aí, aquelas pessoas lá que vocês estão fazendo aquilo tudo, como que eu vou... É isso aí, passa óleo e faz massagem. O médico mandou, né? Não tem aquilo que a gente fala, infelizmente, muitos até hoje, o médico mandou. E aí lá fui eu, Hélio. Assim eu comecei a atender pós-operatório de cirurgia plástica com massagem, óleo e Caraca, massagem. A pessoa morria caraca. de dor, eu falava, é isso mesmo, morde aqui a toalhinha. E eu metia o mãozão nas criaturas. E aí, lá pelas tantas, a minha mãe sempre foi muito respeitada pelos cirurgiões, né? Minha mãe sempre foi muito rigorosa com Que idade você questões tinha de, aí? de... Que idade a gente está falando? Nossa, eu tô com 48, nasci em 76, foi em 93, faz a conta aí. 76, 90. Pirralha, Nossa, é 76, 86, 96, uns 18 anos, 17 anos. por aí, exatamente. E aí, nessa época, eu precisava ganhar dinheiro, né? A minha mãe estava muito ferrada. E eu lembro que eu conheci uma amiga da minha tia que vendia roupa, então eu começava a vender roupa também. Aí eu comecei a atender as pacientes, eu olhei com uma mochila de roupa, que eu vendia roupa para as pacientes que eu atendia. Era tipo, fazemos qualquer negócio. Que O legal. importante é o negócio dar certo. E aí eu comecei a ficar encantada com aquilo. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero cuidar dessas pessoas.
Aí, como eu comecei com um cirurgião, tudo quanto era residente da clínica do Pitangui mandava paciente para mim, porque era a Mariane, a filha da Solange. Então, a minha mãe sempre foi muito conhecida por esse rigor, né? E como ela estava sempre com o professor Pitangui, o professor também falava para ela para corrigir os residentes, então ela era bastante assim intensa nas coisas dela. Eu sei. Então É, então você tem para quem puxar, né? exatamente, né? Então, os cirurgiões falavam, né? Você tem pedigree, né? Você tem pedigree. Então, durante muitos anos, eu fui a filha da Solange. Eu não tinha nome, eu não tinha identidade, eu Aham, era filha da aham. Solange, era filha da Solange, pronto, acabou. E aí a coisa foi acontecendo. Aí eu resolvi que eu ia fazer faculdade de fisioterapia, porque naquela época a gente tem várias eras da fisioterapia, né? Teve a era da eletro, que era ninguém colocava a mão em ninguém, mas nesse momento era a época de todo mundo colocar a mão. Não era vergonha dizer que fazia massagem, Sim, né? sim. Então se associava muito a isso e na minha cabeça eu queria aprender a recuperação, né? Porque o que a gente tinha da fisioterapia, tem até hoje, mas na época, o que era aquele jargão da fisioterapia? Recuperação funcional, né? Reabilitação. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma reabilitação dessas pessoas, porque fazer massagem é muito pouco. Eu já tinha isso na cabeça, é muito pouco, eu quero mais. Uhum. E aí eu entrei para a faculdade de fisioterapia em 95. Quando eu entrei para a faculdade de fisioterapia, eu fui fazer uma lipo. E aí veio uma criatura abominável das trevas fazer massagem em mim. Eu falei, a dor que eu senti, eu falei, não é possível, isso não está certo, tem alguma coisa errada, não, não é possível que isso seja tratamento. E aí, no primeiro período da faculdade, eu já comecei. Onde é que é a cirurgia plástica? Naquela época não existia dermatofuncional, não existia fisioterapia estética, não existia nada. O pós-operatório era feito por massagem, massagista, esteticista. Não, não, não era uma realidade na fisioterapia. Uhum. E aí eu fui, e aí essa altura do campeonato já atendia cirurgião pra caramba. Então, assim, durante a minha faculdade, aquilo já era, eu já trabalhava, né, com aquilo. Então, era muita gente, muito paciente que eu atendia. E aí, num determinado momento, durante a faculdade, eu falava, gente, mas não tem, então eu tenho que entender, mas que não existe, como não existe, mas tem que existir, porque é fundamental isso. Então eu falava, bom, eu vou dar meu jeito. Tudo que eu aprendia na faculdade, eu fazia link para a cirurgia plástica. Então eu aprendi lá, agentes térmicos, usa fase inflamatória, não sei o que lá. E aí eu fazia link. Aprendi ultrassom, fazia ultrassom. Mas a minha paixão sempre foi terapia manual. Então, quando eu cheguei no período já lá, acho que no quinto ou sexto período, eu tive aula de fisioterapia aplicada à reumatologia com uma professora osteopata terapeuta manual, Vera Borsato, e eu falava para ela, é isso que eu quero isso, eu quero fazer isso na cirurgia plástica. E essa Vera Borsato, ela trabalhava uma época de consultora numa clínica que tinha aqui no Rio chamada Socila, que tinha muita coisa de estética. Então a Vera tinha essa noção de estética também, porque eu não sei como é que era o esquema dela com isso, mas eu sei que ela tinha essa história. E aí eu falei para ela, mas é isso que eu quero fazer, mas eu quero fazer na cirurgia plástica. Mas não tem. Aí ela, Mari, não tem, você vai ter que criar, dá teu jeito, vai fazendo link, pega o Karen Kister, traumas de tecido mole, e vai estudar e vai fazer seus links. Aonde que é o dano tecidual? Né? É diferente. Aí, na época, ela ensinava liberação miofascial. Então, Uhum. aqueles livros todos, né, tem até aqui a coleção toda do Michel Bienfait, tensão contínua e prolongada, era aquilo tudo que a gente fazia na época, só que aí eu fui fazendo os ajustes, né? Então, aonde está a lesão tecidual, como que o organismo reage àquilo e quais são as minhas possibilidades terapêuticas com aquilo tudo. Uhum. E assim eu fui fazendo, fui aplicando tudo que eu aprendia na ortopedia, na terapia manual, na cirurgia plástica. Finalmente acabei a faculdade e já trabalhava com um monte de médicos, já tinha aquele protocolo estruturado de fazer cinesioterapia, de fazer movimento, né, de entender quais eram as limitações do paciente. Então, os meus pacientes não ficavam um mês parados, eu ia preparar aquele paciente para mexer. Então, qual é a limitação de fazer um movimento de braço na cirurgia de mama? É Uhum. porque o tecido que forma ali fica todo endurecido, abre a cicatriz. Então, peraí. Então, o problema é o tecido endurecido.
vamos focar no tecido endurecido. Então, a minha vida inteira, Hélio, eu tive que entender o que estava acontecendo e quais eram as minhas possibilidades. E qual era, e aquela história que a gente aprende muito na ortopedia, né? Qual, possibilidade, benefício de risco. Então, o que é mais benéfico para o paciente? Como que eu vou prejudicar menos? Porque às vezes Uhum. você tem sempre alguma coisa que não vai dar tão bem como você gostaria. Então, eu sempre tive que entender o porquê de fazer as coisas, o porquê das minhas Uhum. opções. Isso sempre foi muito claro para mim. Uhum. Eu sei que quando eu acabei a faculdade, eu estava em algum lugar que eu encontrei com uma professora que tinha sido minha coordenadora de estágio na faculdade, a Kátia, e ela falou para mim, Mariane, você está trabalhando com cirurgia plástica ainda? Eu falei, estou. Ela, você então tem que fazer uma pós de fisioterapia estética. Eu falei assim, fisioterapia estética? Que isso? Ela, existe, você tem que procurar saber. Então, em 2001, eu me formei em 2000, acabei atrasando um pouquinho a faculdade, porque com esse negócio de trabalhar muito, teve uma época que eu não conseguia estudar o que deveria, então eu reprovei. E aí, em 2001, eu fui procurar saber essa história da fisioterapia estética, e na época eu estava mudando de nome de fisioterapia estética para dermatofuncional, e aí eu fui fazer uma pós-graduação de dermatofuncional. Quem conhece aqui o Rio de Janeiro, nessa época eu estava casada, morando em Niterói, e a Nossa. pós-graduação era no Recreio dos Bandeirantes, ou seja, eu ia de Niterói para o Recreio, era um negócio que era assim, complexo, então era um final de semana penoso, e muitas vezes eu ficava até na casa da minha mãe, em Copacabana, porque voltar para Niterói era bem complicado. E aí começou aquela pós de dermatofuncional, ou seja, a minha realidade, ortopedia, 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 movimento, 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 avaliação, avaliação, avaliação. Aí, de repente, chega na pós de dermatofuncional, aí começa, né? Eu fui fazer dermatofuncional para ver o que as pessoas faziam na cirurgia plástica. E aí começou. Uhum. Celulite, estria, gordura localizada, limpeza de pele. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não é nada disso que eu quero. Então, eu ia para aquele final de semana, assim, desesperada, porque não era nada daquilo que eu queria. Levou quase um Uhum. ano de pós para chegar ao módulo de cirurgia plástica. Quando chegou o módulo de cirurgia plástica, eu parecia assim, sabe? Eu estava feliz da minha vida. Finalmente eu vou aprender o que se faz na fisioterapia e cirurgia plástica. Aí cheguei, a professora começou a falar, e ela falava, e nesse meio do caminho, né, nessa trajetória toda de anos, eu já tinha várias vezes sentado no centro de estudos da Clínica do Pitangui para estudar, então eu comecei a estudar sozinha, os médicos me ajudavam, eles sentavam comigo para estudar, eu li aqueles artigos todos de cirurgia, de cicatrização, estudava igual uma louca, sozinha, sempre sozinha, né, porque não tinha, ninguém fazia isso. E aí, quando a professora começou a falar, eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, que tem que fazer drenagem, que não sei o quê. Eu nunca tive drenagem linfática em ninguém na minha vida. Eu tratava edema de outras formas, como eu aprendi na ortopedia, como eu aprendi na neuro. A gente tem várias formas de tratar edema que não é fazer manobra de 1001, não tinha isso. Uhum. E aí, ele teve uma hora que a professora falou assim, não, bom mesmo no pós-operatório de lipoaspiração é colocar o paciente no ofurô, pós-operatório imediato. Aí eu não aguentei, aí eu levantei a mão, perguntei, mas professora, ofurô, água quente, fase inflamatória, agora eu não estou entendendo mais nada, porque qualquer fase inflamatória você não pode aquecer. Não, Mariane, porque aí o paciente incha bastante, a drenagem faz mais efeito. Nesse momento, eu pedi licença, saí da sala e fui para o banheiro chorar. Eu chorava no banheiro, eu passei um ano da minha vida nesse negócio para ouvir isso, eu não estou acreditando. E aí foi uma coisa muito interessante, porque logo depois foi o intervalo e a minha turma toda da pós-graduação foi procurar cadê Mariane, cadê Mariane? Mariane estava desesperada, chorando no banheiro. Eu falei, gente, mas não é nada disso que eu faço, não é assim que eu vejo, não, não, não. Mas tem que dar um curso para gente. E aí eu falei, como que dá curso, gente? Vocês estão doidas, eu nunca dei curso na minha vida. Não, organiza aí suas ideias e dá um curso pra Quanto, gente. quanto tempo de formado é isso? Eu, 2 anos de formado, foi 2001 para 2002. Então, Eu Má, me formei em só que 2000. deixa eu falar uma coisa aqui. É muito interessante a sua história nesse momento, nesse corte que a gente está fazendo agora da sua vida, porque assim, uma pessoa que vem de uma base simples que você veio, aí por uma
por um acaso a tua mãe trabalhava com cirurgia plástica, você teve a oportunidade de ter acesso a pacientes de cirurgia plástica muito rápido e começa a trabalhar como uma técnica tal, lá, uma coisa improvisada, intuitiva da sua parte, né? Então assim, é massagem, tá bom, então massagem. Massagem é o que eu fiz no pescoço do médico lá, vou fazer na barriga das pessoas, na mama das pessoas. O que me chama atenção e o que mostra, talvez, que é de repente onde é a bifurcação da vida, né? Onde a gente escolhe, e são tantas bifurcações que a gente, por exemplo, hoje, eu e você, a gente não sabe dizer exatamente o que nos trouxe aqui, né? O que fez a gente É. chegar aqui. E outro dia eu estava conversando até com um grande empresário, estava eu e ele só na sala, eu estava atendendo ele, um grande empresário com uma empresa com capital aberto na Bolsa de Valores, tal, uma empresa gigantesca. E eu falei, e aí, fulano, como é que você chegou até aqui? Ele falou assim, não dá para saber, Hélio. Com certeza eu tive muita sorte. Com certeza você também teve muita sorte. E com certeza a Mariana Eltomari também teve muita sorte, claro. Mas só que o que me chama a atenção, Mari, não é a nossa sorte, porque assim, tem que ter sorte na vida, bicho. Se você for um puta de um azarado, que tem uma nuvem na cabeça que nada dá certo na tua vida, nada vai dar certo na tua vida, certo? Agora o que me chama a atenção é uma menina recém-formada, com 2 anos, ou com 1 ano de formada, com um senso crítico de olhar para aquilo e falar assim, bicho, isso aqui não tá certo. Bicho, isso aqui não é possível que isso aqui dê certo. É porque é muito normal a gente na nossa ingenuidade do recém-formado, na ingenuidade do começo da carreira, cara. Quem sou eu para questionar essa pessoa de cabeça branca na minha frente, falando que é para enfiar no furô e drenar? Vou enfiar na porra do furô e vou drenar. A minha mestre está falando que é isso. Então isso me chama a atenção em você. Você vai no banheiro chorar porque você fala, cara, não é possível. Não é possível, cara. Ou eu tô no lugar errado, ou esse povo é tudo maluco aqui que, né? Então isso me chama a atenção. Isso talvez faça com que o diferente chega naquela bifurcação e fala assim, tá todo mundo indo para cá, eu acho que o meu caminho é para cá. Entendeu? E aí parece que é aquele day one, né? O primeiro dia. O primeiro dia de uma vida, ou de uma técnica, ou de um mundo todo se abrindo para você, porque o outro mundo está aberto para todo mundo, e de repente você abre só o seu aqui, É. né? Então, é muito interessante você, e do jeito que eu te conheço, seu temperamento, sua personalidade, você é uma pessoa picante, né? Você é uma pessoa que tem pimenta, assim, né? Mariana Eltomari é doce como mel, mas também se precisar apimentar, ela vai te falar o que ela tá achando de você de verdade, e ela fala isso porque te ama, na verdade. Então, assim, Hélio, Gustavo, não é assim não. É assado, né? Tá errado isso aí. E você fala na cara, e eu acho que isso é uma das grandes coisas que me faz eu me sentir atraído por você, dessa franqueza, dessa coisa legal. Mas aí, levando em consideração esse teu olhar diferente de reabilitação, fisioterapia, de um olhar mais aberto, mais panorâmico, olhando não só para o inchaço, mas olhando para a funcionalidade, e aí começa todo esse caminho teu, que é lógico que começa sempre chorando, porque é difícil, né? Vou nadar contra a maré. Porra, vou fazer força Você pra é cacete, né? diferentona, Vou fazer força pra cacete e a galera vai falar, tá lá, chibatada. a única que acha que tá fazendo as coisas certas. É, Olha lá, ela todo mundo aqui tá errado, só a bonitona na que tá certa. Conta pra mim essa história aí. você falando isso me lembra de um episódio que aconteceu. Eu teve uma, eu depois eu vou contar mais, né? Mas só para trazer Hum, um pouquinho esse momento que agora eu me lembrei. Dentro da associação, que eu depois fiz parte, eu acabei tendo que chamar para mim a responsabilidade de organizar um congresso aqui no Rio, porque ia ter um congresso em São Paulo e o cara que ia fazer em São Paulo simplesmente resolveu que não ia fazer. Eu falei, não, me dá aqui que eu faço, eu assumo. E aí trouxe para o Rio de Janeiro o congresso da associação, e aí toda a equipe de taxista, de todo, era todo conhecido meu. E aí o taxista-chefe lá veio falar para mim, Mari, eu preciso te contar o que as pessoas falavam de você no táxi. que legal. E aí eu ficava rindo para mim.
ela é muito insuportável, ela acha que ela sabe tudo, mas é divertido isso. Hoje eu já tenho uma forma muito mais leve de encarar tudo isso, Uhum, mas foi muito difícil, né? Não foi esse momento aí da pós, um momento assim que eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Eu sempre tive uma coisa que eu tenho muito orgulho de mim, sabe, Hélio? Eu tô sempre me enfiando em tudo. Você raramente vai me ouvir dizer não para alguma coisa. Hoje em dia eu digo para coisa que eu sei que é roubada, uhum, mas assim, eu sempre fui muito de pegar e fazer. Eu nunca tive tempo ruim, nunca, não, não. Eu acho que assim eu fui conseguindo muita coisa. E essa questão que as meninas da pós pediram para dar aula para elas foi o start de tudo, né? Porque o que eu fiz? Naquela época não tinha bonitinho, PowerPoint, projetor, naquela época era transparência, lembra que a gente fazia transparente. transparência? E aí eu lembro que eu peguei a minha monografia de graduação, que foi uma monografia em que eu fiz vários grupinhos de pacientes, e um grupo fiz crioterapia, outro grupo fiz termoterapia, então eu fiz vários grupos avaliando os tratamentos. Peguei aquela monografia, botei na transparência, preparei o curso. E a minha turma inteira, praticamente, da pós-graduação, aí eu aluguei uma sala na faculdade, que foi após, 2 dias antes do final de semana da pós, que era gente do Brasil todo, e as meninas todas foram 2 dias antes da pós para fazer meu curso. Ficaram encantadas, né? E aí a coordenadora da pós me chamou para assumir a cadeira de ciroplástica no ano seguinte. E aí eu comecei a dar lá na pós-graduação de dermato funcional, falando de ortopedia, fisioterapia manual ortopédica, de cinesioterapia, de movimento de avaliação. Então, assim, eu era odiada por todos os professores, porque as pessoas já falavam de protocolo, de avaliar o número de dias, eu falava, não, mas não é o dia, é o que o paciente está apresentando, a característica clínica dá para evoluir de uma forma e tal. Então, assim, e eu, naquela época, filha de minha mãe italiana do Sul, né? Uma pessoa criada dentro de uma família de mulheres muito fortes, mas também muito grosseiras, sem uma polidez de suavidade. Para mim, eu cresci com aquilo era normal. Então, era tudo faca na bota, como diz no Sul, tudo com muita agressividade. Eu demorei muitos anos para entender que não era a forma adequada de tratar os outros, mas eu era muito agressiva, né? Minha tia era assim, minha avó era assim, minha mãe era assim. Desde de casa era na base do grito e era normal. Então, eu era assim também. Quem me conhece realmente sabe disso. Era bem difícil. Você vê, hoje eu sou uma flor, né? Hoje eu sou um docinho. E é muito engraçado isso, né? E aí, naquela época, eu peitava muito todo mundo, mas aí eu comecei a dar aula na pós-dermatologia, essa ideia, né, de tratamento manual, e aí eu comecei a dar aula não só nessa faculdade, que era Castelo Branco, você nem sei se ainda existe, depois eu comecei a dar aula na Gama Filho, também na pós-dermato, e assim, eu dava aula no Brasil todo, comecei a dar aula em tudo quanto era canto do Brasil, falando sobre isso. E era uma bomba lá dentro, porque era uma especialidade muito voltada para a estética, e as pessoas não tinham essa visão lá, né? Eu sei que aí eu comecei a brigar esse lugar, né, dentro da fisioterapia dermatofuncional, essa visão diferente, mais ampla, de funcionalidade, que não pode ser engessado, que não pode deixar uma pessoa 3 meses sem levantar o braço, que a gente tinha recursos para isso. Enfim, o que eu digo que a grande coisa boa que aconteceu comigo por ter dado aula na dermatofuncional foi que eu não poderia dar aula numa pós-graduação só tendo a pós-graduação, eu precisei fazer o mestrado. E eu brinco que aí que foi a salvação da minha vida, porque eu falei, eu Uhum. não vou fazer qualquer mestrado, eu vou fazer um mestrado de uma coisa que eu gosto. E aí eu sempre muito ousada, né? Falei, vou fazer um mestrado em cicatrização. Aí aqui na UERJ, no Rio de Janeiro, tinha um laboratório de reparo tecidual. E aí o pré-requisito para entrar no laboratório de reparo tecidual era que você tivesse experiência com pesquisa experimental. Você tinha experiência com pesquisa experimental? Nem eu, mas eu fui lá e eu fui tentar fazer. Aí tive uma reunião com a coordenadora, Andréa Monte Alto Costa, que até hoje é minha amiga, a gente se fala, ela é uma super parceira para várias situações. Ela falou: olha, você não tem experiência, primeiro você tem que fazer uma iniciação científica. Eu falei: tá bom, vamos fazer iniciação científica.
Hélio, eu entrei naquele laboratório, aí ela veio para mim livro em inglês, abriu num capítulo chamado Myofibroblasts. Aí eu falei, para que essa mulher está me mostrando aqui? Eu nunca tinha ouvido falar naquela célula. Eu conheci o mioblasto, o miofibroblasto, nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, por que essa mulher quer que eu estude célula muscular? A gente aqui é um negócio de pele. Bom, a Andrea é também bem forte, vamos dizer assim. Aí ela abriu aquele livrão enorme, assim, botou assim na mesa. Aqui no laboratório nós estudamos essa célula. Leia que até o final do dia eu vou te perguntar. Falei, sim, senhora. Aí li aquele negócio todo, eu falei assim, gente, eu não sei nada. Aí eu comecei a ler, aí nessa época era internet de escada, lembra? Pi, 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 pi. Não Uhum, tinha essa facilidade que a gente pega o celular, hoje entra no PubMed, não sim. tinha isso. E aí lá no laboratório, no final do laboratório, tinha umas estantes de ferro com pastas de artigos. Então tinha matriz extracelular, colágeno. Aí eu lembro, Hélio, que eu chegava, eu abria aquelas pastas, eu pegava aqueles artigos, eu queria ter leitura dinâmica, eu queria ler aquele negócio. Quando eu, quando eu pisei naquele laboratório, eu falei assim, eu não sei nada. Ali eu falei, gente, fisioterapeuta não sabe cicatrização. A gente não estuda cicatrização como tem que ser. E aí eu já não queria mais nem fazer mestrado, eu queria estudar. Eu já não queria, eu queria estudar. Eu estava assim tão alucinada por aquilo. Eu falava, meu Deus, eu não sei nada. E aí eu ficava até tarde no laboratório. Às vezes eu ficava sozinha, pode ficar aqui. Aí eu tinha a chave, né? Eu ficava lendo aquele negócio, lendo, 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 lendo. E aí, com esse negócio do laboratório, eu comecei a participar de eventos, participar de congressos, comecei a conhecer os pesquisadores todos de cicatrização, né? E eles tinha evento na UERJ, eles vinham para o Brasil, então. E aí eu comecei a assistir aquilo e falava, gente, não é bem assim. Aí eu comecei a aprender coisas da fisiologia que eu nunca tinha ouvido falar fora dali, né? Eu digo que isso que mudou a minha vida, eu acho que isso é o grande diferencial de eu ter conseguido fazer esse caminho um pouco diferente, sabe, Hélio? Uhum, Porque pela minha base, tudo perguntar por como, para quê. Então, assim, eu preciso entender o que eu estou fazendo. uhum, Não dá, Mari tem que fazer isso. Tá? Para que eu tenho que fazer? Não, porque tem que fazer. Não, peraí, eu tenho que entender por quê, para quê, né? Em que momento. Eu sou cri-cri desse jeito, eu sou igual uma criança de 3 anos. Por quê? Por uhum, quê? uhum, Para quê? Eu não vou fazer um tratamento de uma pessoa que eu não entenda o porquê de eu estar fazendo. uhum, Então, sou bem chatinha com essas coisas. Às vezes até os alunos reclamam um pouco que eu sou muito cri-cri com isso. Mas foi isso que mudou tudo, né? E aí, cada vez que eu estudava, eu ia ajustando coisas na terapia manual que eu aplicava, porque quando eu botava a mão no paciente, eu via, era tanto. Ah, e esse laboratório de reparo tecidual, ele era num departamento de histologia. Então, assim, fisioterapeuta não sabe histologia, né? No outro dia eu estava assistindo uma palestra de cicatrização, o menino falou que colágeno era célula, a célula de colágeno, assim, e dá aula de cicatrização. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Então, eu tive essa vantagem de ter que mergulhar na histologia, e a histologia vai dizer para a gente o que é um tecido normal, para a gente conhecer o que não é normal, né? Como é que você pode identificar uma coisa que não está certa se você não sabe como é que é a certa? Então, isso foi o grande, eu acho que o grande tchan, né, uhum, da minha possibilidade de poder radicalizar, né, essa uhum, mudança de abordagem terapêutica de cicatriz, porque realmente a forma de pensar, de entender, de raciocinar, isso é muito orgulho, sabe? Eu tenho muito uhum. orgulho. E aí, ao longo desses anos todos, eu defendi o mestrado em 2008, eu publiquei um artigo de pesquisa experimental, que a gente, inclusive, estava junto quando ele foi aceito, lembra disso? Que a gente Sim, estava em São Paulo sim. jantando. É, e assim, hoje, né, é uma coisa muito interessante, porque hoje eu sou convidada por esses dois pesquisadores para dar palestra lá fora, né, e mostrar para eles o que eu fiz Uhum, clinicamente com a pesquisa experimental deles. uhum, E eu tive uma experiência muito incrível em 2023, em setembro. Tem um grupo de cicatriz da Europa, eles me chamaram. Não, na verdade, foi, isso foi bem depois, eu estou pulando aqui.
Tô falando pra caramba, é isso mesmo, É para me falar. controla aí. É podcast. Podcast é para falar. É para falar. Eu tô aqui para te ouvir. Não tô aqui para falar com você, não. Ai, meu Deus, eu já pulei muita coisa. Tudo bem. Bom, tem uma coisa interessantíssima que aconteceu em relação a esse negócio do pessoal da cicatriz da Europa, que eu conheci eles no laboratório, né, de reparo tecidual. Então, durante a pandemia, eles tinham uns encontros, né, Scar Meeting, que acontecia anualmente, mas durante a pandemia virou online. Então, eles tinham vários encontros online, e aí um desses professores que eu conheci no laboratório me convidou me mandou o link para os webinários. E aí eu comecei a participar, assistir, né? E aí quem dava palestra lá, os caras das pesquisas experimentais que eu usei para fazer o meu tratamento clínico, né? Então era Uhum. uma coisa maravilhosa assistir os caras explicando, aquilo era um tesão, eu ficava louca. E aí eu me lembro que teve um dia que tinha um cirurgião japonês falando, o Rei Ogawa, e as pesquisas dele, assim, eu consegui olhar aquilo e botar isso no paciente de uma forma que eu acho não, de tudo que eu já vivi até hoje, nunca ninguém fez. E aí eu não queria não queria perder a oportunidade de falar para o Ogawa que eu tinha feito isso. E aí eu comecei a conversar no chat, né? Eram aulas pelo YouTube, e aí eu comecei a conversar no chat. Só que a realidade do Ogawa lá no Japão é diferente da minha aqui no Brasil, que tem contato com um monte de cirurgião plástico. Hoje eu dou aula para eles dos Coréus da Sociedade. Então, a minha entrada com o cirurgião plástico aqui é incrível. E o Uhum. Ogawa odeia fisioterapia, ele não gosta de fisioterapeuta, porque ele não tem essa experiência. Então, para ele, fisioterapia não serve para nada. Eu queria enforcar ele, né? E aí eu comecei a falar sobre a terapia manual, sobre a aplicabilidade da mecanobiologia na clínica, como ele preconiza. Ele, não acho importante. E eu insistindo. Até que uma hora que eu falei, mas nem se for aplicando os conceitos que o senhor publicou no artigo no ano de 2011, quando o senhor fala de força intrínseca, aí ele, não acho. Aí eu, pô, mas que filho da mãe, né? Aí um fisioterapeuta da Bélgica, o Peter, ele foi lá e escreveu, eu concordo com a Mariane. Aí eu falei, muito obrigada, Peter. Uhum. Aí a pessoa que não é abusada, o que que fez? Mandou um e-mail para o board do Scar Club. Olha, pessoal, sou Mariane do Brasil, meu trabalho é assim, 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 eu faço isso, isso, isso. Eu estou à disposição se vocês quiserem que eu apresente meu trabalho para vocês no próximo, em algum webinar. Abusada, né? A pessoa abusada. Aí eu falei, meu Deus, o que se eles me chamarem, eu estou ferrada. Aí eu deu 3 meses, eu recebo um e-mail me chamando para apresentar para eles. E eu fiquei, obviamente, super nervosa, né? Porque aí eu ia ter que apresentar para os caras, né? E falei, vamos embora, não me preparei para isso, vamos lá. E aí eu apresentei, foi super legal. E aí, quando voltou, poucas pessoas perguntaram, o Ogal não estava no dia, queria que ele tivesse. Mas quando voltou o evento presencial, que foi em Montpellier, no sul da França, em 2023, eles me chamaram para dar uma palestra lá. Eu fiquei super honrada, né? Falei, gente, que coisa bacana. E aí, Hélio, foi assim, foi um dos momentos assim mais fortes para mim de reconhecer o que eu tinha feito, porque até então eu ficava, imagina, quem sou eu? Eu não sei, imagina, qual é a minha opinião? Imagina a minha opinião. E aí, quando eu vi que eu estava lá num evento de experts de cicatriz do mundo todo, e que os caras não tinham um terço dos resultados que eu tinha, eu falei, cara, a minha opinião é importante, eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu lembro que a minha palestra era num sábado de manhã, aí eu passei sexta, o dia todo assistindo palestra, o pessoal mostrando coisa com ventosa, eu estava já tendo um treco, eu falei, gente, essa altura do campeonato, com toda a pesquisa que tem de microbiologia, como você vai fazendo um negócio desse? Aí eu sei, ali que de noite eu mudei minha palestra inteira, mudei, peguei as bases todas, falei, esse povo vai ter que me ouvir. Quando eu cheguei lá na frente, me deu um negócio assim, tipo, eu não fiquei nada nervosa. Baixou um negócio em mim. E aí eu comecei a mostrar, olha, isso aqui foi mostrado assim, 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 isso aqui foi o professor Gawa que está sentado aqui, mostrou em 2011 que isso é assim, assim, assim.
Por que que agora, em 2023, mais de 10 anos depois, nós continuamos fazendo errado? Por que que a proposta ainda é aumentar a força extrínseca se o professor Ogawa já mostrou que não é para fazer isso? Quando a gente faz uma ventosa, a gente aumenta a força extrínseca. Aí comecei a falar. As caras das pessoas foi a coisa mais maravilhosa. Falei, bom, mas vocês podem não estar acreditando no que eu estou falando, mas agora eu vou mostrar para os meus resultados. O professor tinha mostrado resultado de 5 anos, de 3 anos. Eu comecei a mostrar o meu de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Todo mundo assim, ó. E eu em êxtase, né? Eu em êxtase. E aí, quando acabou a palestra, como o pessoal começou a fazer um monte de perguntas, aí eu respondendo, mas eu respondi assim, tipo assim, eu tava, falei, cara, aí eu tomei consciência do meu papel nessa zorra toda. Uhum. É, e aí um cara chegou e falou assim, como que eu nunca pensei nisso antes? Falei, pois é, eu pensei. Foi uma delícia, foi muito gostoso. Ali eu vi, eu falei assim, gente, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente é treinado para usar, obviamente, a pesquisa clínica, mas tem coisas que são muito novas que ainda não tem. Então, quer dizer, se não tem, você vai continuar fazendo uma coisa que está errada. Então, se você tem pelo menos a fisiologia, se você sabe como o corpo funciona, cara, respeita a fisiologia, né? Isso é o básico do tratamento para cicatriz. E o que a gente mais vê é a pessoa querendo soltar a cicatriz, usar ganchos, usar ventosa, puxar a cicatriz por quanto é canto. A mecanobiologia é uma área muito nova. Eles começaram a falar de mecanobiologia, o primeiro congresso que falou disso foi em 2012. É uma coisa muito nova, né? Você não tem pouquíssima coisa clínica de mecanobiologia. Tem, mas é pouco, né? Mas experimental de como elas se comportam com forças mecânicas tem muita coisa. Então, eu sempre falo em aula, se a gente não atrapalhar um processo fisiológico, que é a cicatrização, a gente já está ajudando. Agora, infelizmente, a turma não gosta de estudar a cicatrização, vai naquele pacote de já aprendi na faculdade a fazer gancho, ventosa e massagem para cicatriz, e sílex na cicatriz, né? Pega, fica torcendo a cicatriz toda e puxa. Uhum. E aí, se você não aplica isso, aí eu sempre falo, né? Temos que aplicar nossa querida prática baseada em evidências. Qual é a melhor opção? Tem que escolher a melhor opção. E se a gente não sabe fisiologia, não tem como a gente escolher a melhor opção. É por aí. É, Então, hoje eu fico martelando todo mundo com isso, né? A gente tem que saber escolher a melhor opção. e acho que a coisa que você teve a perspicácia de enxergar e a cabeça aberta para entender é que aquilo que estava escrito, até pelo japonês, até pelos maiores estudiosos de tecido, os caras mais velhos, é que aquilo precisava de uma tradução para a clínica, né? Então, Como que eu aplico isso, né? é como se aquilo tivesse escrito numa linguagem estranha, né? E as pessoas não conseguiam ler aquilo, mas com um olhar É. clínico, né? E eu acho que o grande salto que você deu, um salto muito corajoso, e eu queria saber, uma próxima pergunta que eu vou te fazer, eu vou falar sobre coragem, mas eu acho que o seu ponto da virada, o seu tipping point foi olhar para aquilo, e é lógico que para quem está para que depois contar a história olhando para o passado é mais fácil, né? Mas naquele momento, com tão pouco conhecimento, com tão pouca informação, você conseguir ler aqueles mesmos papéis que todas as pessoas liam e ter uma visão diferente, uma perspicácia, uma flexibilidade de espírito para enxergar diferente, fez com que você traduzisse aquilo num atendimento clínico, que é, na verdade, a grande utilidade de um conhecimento científico, por exemplo. Não adianta nada os nossos maiores pesquisadores ficarem estudando as coisas se a gente não levar isso para o consultório, né? Porque o clínico, ele é o grande tradutor do conhecimento que está nos livros e nos papéis e nos papers para o paciente. É a gente que entrega o conhecimento para o paciente. Então, fisioterapeuta clínico geralmente tem baixa autoestima, porque ele acha que lá no apogeu do mundo estão os pesquisadores, e a gente aqui é o vassalo que atende paciente, e não é, né? Não é. A gente tem também uma grande importância,
Porque todo esse conhecimento tem que ser bem embalado numa abordagem, num acolhimento bem feito para você entregar conhecimento para esse paciente e fazer essa tradução. Mas a próxima pergunta que eu quero te fazer é em relação ao empreendedorismo, que é, né, a grande característica que se fala de pessoas que empreendem é que a gente tem coragem, é que a gente, né, dizem que os excelentes profissionais vão trabalhar para os corajosos, porque os corajosos são os que saem abrindo caminho, né? Como é que essa mulher, essa menina, é, de onde veio tanta coragem, Mari? Porque, de repente, você está lá fazendo um trabalho técnico no pescoço de um cirurgião que travou o pescoço, sem ter estudado nada, e fazendo uma coisa intuitiva, de repente você está diante de uma plateia, não de alunos, mas uma plateia de experts, onde você está falando para eles: olha, tem aqui um negócio que vocês escreveram, só que vocês não enxergaram tudo que vocês escreveram, entendeu? De onde veio essa ousadia, de onde veio essa coragem? Porque assim, cara, até hoje é difícil. Ou, toda vez que eu tenho um ato de coragem, eu tive alguns na minha vida, assim, e na maior parte das vezes, quando eu tô sendo corajoso, eu não tenho consciência que estou sendo, mas as pessoas em volta olham para mim e falam assim: cara, você vai fazer isso? Vou. Então eu também acho que você também tem um pouco disso, né? Essa ingenuidade de ser corajoso sem saber que está sendo, né? Como é que é isso, Mari? Eu não, é engraçado você falar, é interessante, porque assim, eu nunca pensei por esse lado. Ah, eu sou corajosa. Eu acho que eu sou, eu acho que eu sou ousada, eu sou um pouco abusada, mas sabe o que que eu penso, Hélio? Eu penso que eu me preparei muito para isso. Primeiro, eu acho que o ponto principal, o meu ponto principal, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Uhum, Cara, eu recebo aqui na clínica uma pessoa que passou por 10 colegas e ninguém resolveu, eu chego aqui e resolvo em um atendimento, sabe? Então, assim, o que eu proporciono com o meu trabalho é, é para mim de uma alegria e de uma satisfação, de uma coisa assim que, cara, tanto que eu abri mão de várias coisas da minha vida pessoal para o meu trabalho, né? Isso para mim, eu não sei te explicar. É um êxtase, sabe? E aí comecei a dar aula, que eu comecei a passar isso para as pessoas e que os meus alunos vinham para mim dizendo que conseguiram resolver coisas que eles antes não conseguiam. Eu acho que isso me enche de energia e de coragem para fazer mais. Tipo assim, eu tenho que fazer. Então, hoje eu recebo convites que às vezes são convites que me prejudicam financeiramente. Por uhum, exemplo, é, o mais recente que aconteceu, eu estava com as minhas atividades, meus cursos da Europa todos marcados no final do ano passado. Eu ia passar uns 2 meses lá, eu ia dar aula em vários países, ia passar num congresso que o Boris Vian tinha me convidado na Grécia e estava com tudo fechadinho. Fui chamada para uma palestra em Madrid pelo professor André Pilato. E aí, com tudo fechado, passagem comprada, tudo reservado, eu recebo um convite da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para fazer um evento de fisioterapia dentro do Congresso Brasileiro deles, que caía no meio da minha programação da Europa. uhum. Aí eu te pergunto, como que você vai dizer não, eu não vou não? E aí me desculpem, ouvintes, mas aí eu me fudi financeiramente. Por quê? Eu tive que mudar as minhas datas todas da segunda parte da Europa, pagar outras passagens para voltar para cá, para ir para João Pessoa, mais o hotel de João Pessoa. E aí, nisso que eu atrasei uma semana, que eu tinha que atrasar uma semana, a minha data de Londres não tinha disponibilidade, tive que adiar mais uma semana. Ou seja, eu passei mais tempo para poder dar conta de fechar a turma lá. E assim, tudo por minha conta, porque a sociedade não paga nada, né? Então, eu gastei do meu bolso. Eu precisava disso para mim, Mariane? Eu, Mariane, precisava disso? Não. Mas como que eu vou negar isso para minha classe, para os meus colegas? Uhum, Eu não tive como, entendeu? uhum, Então, essas coisas, às vezes, eu acho que eu tenho que me perguntar até que ponto eu tenho que ficar fazendo isso, porque isso foi um exemplo. Eu já tive várias situações de conseguir as coisas para a fisioterapia
que para mim uhum. faz a menor diferença hoje. Sim, O sim, meu já sim, está pronto, sim. sabe? Até que ponto essa coragem é benéfica, né? É, Então, sim, sim. assim, é por aí. Mas é uma coisa que eu penso, se eu não fizer, eu vou tirar a oportunidade de tanta gente de estar ali, né? E agora, agora pelo menos foi com antecedência, já recebi de novo, a gente vai ter o segundo encontro de fisioterapia no Colégio Brasileiro da SBCP. E, Hélio, isso é uma coisa assim, que nunca na história aconteceu. Sim. Nunca. Então, assim, eu não tenho como não fazer. É uma coisa que é fruto de todos esses anos, né? De tanto trabalho nesses anos todos. E não tenho como dizer não. Mas eu acho que vem daí, vem do saber que eu posso fazer pela minha classe, pelos meus colegas, é, e que eu tenho a capacidade para fazer, eu tenho os contatos para fazer, eu tenho para entregar. Então, eu vou me enfiando nessas coisas todas, porque primeiro eu sei que eu tenho para entregar, e porque é uma oportunidade para a minha classe inteira, como, né? Eu acho que seria egoísmo não fazer. Então, mistura aí a coragem com, não sei, não sei. Um legado também, né, Otumari? É um legado também, É, né? É deixar a marca no mundo, né? é, Provavelmente alguém vai assistir esse podcast daqui 50 anos e nenhum de nós vai estar aqui. Pô, é porra, verdade. caraca! Essa menina aí cortou o mato que eu tô plantando árvore agora e tô colhendo os Nossa. frutos, entendeu? Então é um Nossa, legado, e né? quando eu falo hoje para as alunas, gente, vocês estão chegando com tudo pronto. Há um tempo atrás, o cirurgião não queria mandar nada para ninguém, porque ele já teve uma experiência ruim com alguém que estragou a cirurgia dele e ele não quer mandar. Hoje as alunas chegam para o cirurgião, eu sou aluna da Maria Neuta Maria. Então tá, pode vir. Eu falo, É. vocês façam os negócios direito, hein? Vocês ficam usando meu nome, vocês tratam de fazer o negócio direito. E você conseguiu um Porque trânsito no meio de cirurgiões plásticos, por exemplo, que muita gente, muito fisioterapeuta musculoesquelético não tem com ortopedista, né? E esse é, trânsito, essa reputação, essa chancela, esse respeito por um trabalho bem feito, também é um legado, não é só, é também a gente ocupar um espaço que deveria estar sendo ocupado e que não era ocupado, né? Que era um negócio meio é, casa da mãe Joana, vem quem quer, vem técnico, vem gente sem formação, vem gente de outras áreas, e vira aquela salada e sempre com resultados ruins, né? É, e é isso que eu falo, quando você mostra um resultado diferenciado, um resultado de excelência, uma coisa que o paciente se recupera rápido, né, e tem todo um cuidado, o cirurgião que conhece esse tipo de abordagem, ele não quer abrir mão disso de jeito nenhum, porque tira a apurrinhação dele, Sim, né, porque sim. quando o paciente está com a gente, nossa, é outra coisa, e isso é só conseguir por conta da minha base da ortopedia, sabe? Isso é muito claro para mim, eu falo isso para todo mundo. É, num determinado momento desses anos todos, eu estava lá enfiada na dermatofuncional, na associação, fazendo um monte de coisa pela dermatofuncional. Um momento eu falei, gente, é só isso a minha vida, eu preciso de mais. Eu estava me sentindo medíocre, sendo muito honesta com você. Eu falei, eu quero estudar, eu Uhum. tô muito parada, eu preciso fazer mais. E aí eu me afastei da associação, me afastei de tudo, fui fazer um curso de Mulligan com o Dan e com o Palmiro. Aí eu olhava assim para aquilo, eu falava, meu Deus, esse aqui é o meu lugar. É isso aqui. Que aí começou toda aquela base do Mulligan, né? Sem dor. Gente, aí eu comecei a pensar, eu tenho que colocar isso no meu trabalho. Então, cada curso que eu fui fazendo, eu fui colocando na cirurgia plástica. Comecei a estudar neurofisiologia da dor. Gente, como que eu não sabia disso antes? Aspectos biopsicossociais, o que que... Gente, peraí, aí na cicatrização, o que mais influencia? O paciente está muito bem, de repente ela chega, a cicatriz abriu. Tá tudo bem? Ah, eu tô meio aborrecida, briguei com meu marido ontem. Pronto, cicatriz abre. E se você não tiver essa visão, mas por que que abriu? Aí se você não Uhum. acolhe esse paciente, não vai cicatrizar nunca. Então não é só aquele tocolinho de drenagem linfática, Uhum. de massagenzinha, é todo esse contexto, né, que é muita coisa.
Por isso que surgiu a formação continuada dentro do tecido cicatriciais, porque não é só aquela pelezinha ali, né? Uhum, Tudo isso vem agregado justamente para que a gente possa oferecer a melhor opção, né? A melhor possibilidade que a gente tem. E é muito gostoso isso. Eu sempre falo para os alunos, né? O meu êxtase é dar alta o mais rápido possível. Eu não quero paciente preso em mim. Eu quero que o paciente vá. Mas normalmente no pós-operatório a pessoa quer lá, pacote de 10, mas pacote de 20, pacote de 30. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu não quero paciente escravo aqui, não. Eu quero que o paciente vaze, vá embora livre, leve uhum, solto. E aí os pacientes acostumados com o pós-operatório da amiga que fez 30 sessões, falam assim, mas por que você já vai me dar alta, você não quer mais me atender? Eu falei, você está sentindo alguma coisa? Não, eu estou... Por que você quer fazer aqui, criatura? Mas você não quer mais me atender? Eu falei assim, eu vou fazer o quê? Você já está tudo liberado, não tem limitação sim, nenhuma, né? sim. Então isso é muito gostoso, é muito gostoso. E hoje Mariana Eltomari se divide entre consultório, se divide com cursos, palestras, eventos, se divide tem até você até empreende numa sala de cursos também, né, que você tem, também a sua sala, o nosso espaço. Isso. E como é que se divide hoje uma semana normal sua, Mari? Tipo, sem viagens, né? Pensando uma semana no Rio de Janeiro sem viajar. Olha, Hélio, há uns mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, eu estava muito ruim de saúde. Com essa correria de vida, de não se alimentar direito, de não ter tempo para fazer atividade física, eu comecei a engordar muito de novo, né? Porque eu sou obesa, eu sou pós-bariátrica, para quem não sabe. Eu Uhum. já pesei 130 quilos e aí, em 2022, eu estava com 110 quilos, hipertensa pré-diabética. Hum. E aí, ali, eu fui para o endócrino, o cara me encheu de remédio, me mandou tomar um Ozempic, remédio, 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 remédio. Quando eu vi aquela quantidade de remédio, eu comprei tudo. Quando eu olhei aquele monte de remédio, eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Eu vou mudar minha vida. Uhum. Eu tenho que parar de colocar trabalho em primeiro lugar. Meu trabalho é importante, mas se eu não estiver bem, como que eu vou estar bem para cuidar dos outros? Sim, Acabou. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a fazer dieta, eu comecei a deixar as minhas manhãs para mim. que legal. De manhã meu horário de treinar, de fazer as minhas coisas, eu só entro para atender paciente a partir de 1 da tarde. Então, eu só atendo a partir de 1 hora. E aí atendo até 8 horas, às vezes até 9, né? Mas as manhãs são minhas. Então, eu faço a minha comida, eu faço a minha dieta, faço meu personal todo dia. E assim eu consegui uma qualidade de vida que eu nunca antes tive, né? Então, hoje com a estrutura que eu tenho, né, com a equipe que eu tenho, eu consigo me permitir isso. E eu falo isso para todo mundo, né? A gente precisa ter um tempo para gente, né? Uhum. Senão, aquela vida que eu levava, né, é uma loucura. Tem como. E eu me lembro, acho que foi até ontem, que eu até postei um TBT no Instagram, que veio no Facebook uma lembrança de 2018, do meu primeiro semestre de 2018. Eu tinha curso todos os finais de semana. Nossa. E, gente, como é que eu fazia isso? Eu trabalhava de segunda a segunda direto. E eu fiz isso por anos e anos e anos. Né? Então, assim, hoje eu não faço mais. Mentira, acabei de fazer ano passado, mas é isso, né? Eu evito fazer isso hoje. Eu procuro deixar tempo para mim, deixar tempo para sair para dançar, para ir para um sambinha, né? Porque senão também fica pesado, né? Eu Sim. hoje procuro cuidar de mim, procuro me permitir não fazer nada, né? Me permitir Uhum. fazer nada, ao contrário, né? Uhum. Me permitir fazer nada. O que você vai fazer Uhum. hoje? Nada. Fazer Ah. nada. Eu vou ficar olhando para a parede. E isso me reenergiza de uma forma assim muito potente, sabe, Hélio? É muito gostoso ter dias fazendo nada. E como você organiza a sua vida numa semana hoje? Quantas tardes de consultório você faz?
Então, normalmente, eu faço consultório segundas, terças e quintas. As quartas são os dias que eu fecho para ser CEO do Instituto, porque tem um monte de coisa para resolver, que eu já resolvo todos os dias, mas quarta-feira é Uhum, fechado só para resolver coisa da uhum, escola, né? E sexta-feira, normalmente, é o dia que eu deixo para dar consultoria. Tem muito cirurgião que pede consultoria, tem muito aluno que pede consultoria. Então, assim, eu atendo o paciente sexta-feira se não tiver nada marcado, mas normalmente sempre tem. É um cirurgião que vem aqui na clínica, querer conversar, querer tirar dúvida. Então, eu uhum. normalmente deixo a sexta-feira fechada para isso. Legal. Como é que você organiza seus estudos? Então, meus estudos Tem vão. horário? Como é que é? Como é que é isso? Não, pois é, até agora não tinha, mas esse ano eu já botei. Então, assim, essas sextas-feiras, elas vão ter uma parte para mim e uma parte para os outros. Porque agora, por exemplo, esse mês de janeiro, eu tô fazendo isso, eu não fechei consultoria nenhuma, porque eu estou tendo que atualizar as minhas aulas, né? Porque todo ano eu atualizo o formato do meu curso, e eu já baixei vários artigos, e aí estou começando a ler isso tudo para atualizar, para poder formatar as aulas para o formato 2025. Então, eu não estou fechando consultoria ainda no mês de janeiro. E talvez faça fevereiro também, porque eu ainda não acabei, né? Uhum. Mas esse ano eu falei, não, peraí, não vou mais ficar fazendo coisa nas entrelinhas. Eu estou realmente, esse ano, eu brinquei que eu vou fazer um ano sabático sem viajar para a Europa, eu vou me dedicar mais aqui ao Brasil, né? Tem muita aluna pedindo consultoria e eu tenho uma lista de espera enorme que eu não consigo, não tem tempo, mas agora eu vou me dedicar um pouco mais a isso. Porque, na Uhum. verdade, é muito conteúdo, né? Você sabe disso. Quando um aluno vem para a gente, a gente tem tanta coisa para passar que não dá para ser um final de semana. Gente, eu às vezes Uhum. nos congressos dos cirurgiões plásticos, eles falam para mim assim, vou mandar minha fisioterapeuta fazer o seu curso, ensina tudo para ela. E eu falei, no final de semana eu vou ensinar 30 anos. Tá, pode Aham. deixar. É, Então, muito legal. é muito bom. Esses alunos estão esperando, então esse ano eu estou mais organizada com isso, sabe? Eu Legal. estou cada vez mais. Legal. Pô, estamos chegando na reta final aqui do episódio. Como é que as pessoas fazem para entrar nessa fila de espera aí? Como é que as pessoas te encontram para tirar uma dúvida ou para conhecer melhor o teu trabalho? Ou as pessoas da área, né, que lidam com cicatriz? Todos os fisioterapeutas praticamente lidam com cicatriz, né? Fisioterapeuta ortopédico que faz prótese de joelho, prótese de quadril, a gente tem complicações advindas da cicatriz, então é um conhecimento que não está preso na estética, nem preso na cirurgia plástica, nem Não, no com certeza. pós-operatório, né? Então, são os pós-operatórios todos, toda coisa que agride ou que tem uma alteração na pele, né? Como é que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, Mari? Eu hoje tenho o Instituto Mariana Altomar, né? E o Instituto Mariana Altomari é uma escola de formação continuada, onde eu tenho junto comigo mais 10 professoras e às vezes alguns professores convidados, onde a gente faz uns módulos de cirurgia plástica, módulos de feridas, módulos de várias coisas, né? Vocês podem entrar pelo Instagram, tem o site também, institutomarianaautomari.com.br, que tem lá Uhum, toda a explicação, toda a trajetória, mas a nossa base é realmente usar o que a gente chama de fisioterapia em tecidos cicatriciais, né? Ainda não é uma uhum, especialidade reconhecida, mas quem sabe depois que eu falecer, será, né? Que deve demorar um pouco para se conseguir. Mas por quê? A fisioterapia em tecidos cicatriciais, ela é uma área onde a gente vai estudar aprofundadamente o processo de reparo e todas as possibilidades terapêuticas. Então, ela não é uma área para cirurgia plástica, ela é uma área para a gente entender os processos de cicatrização normais, os deficientes e os exagerados, e como a gente pode lidar com isso em qualquer lugar que eles estejam, né? Então, nas cirurgias ortognáticas, na cirurgia oncológica, na cirurgia ortopédica, nos queimados, né? Entra aí a dermatofuncional também, que o queimadura é uma subárea da dermatofuncional. Então, eu comecei a ver durante esses meus cursos de ortopedia que o meu trabalho não era um trabalho só para cirurgia plástica, né? E aí por isso claro. que acabei criando aí um instituto para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. E comigo as pessoas podem falar pelo meu Instagram, eu procuro sempre
pegar um período do dia para responder lá os directs, e tem meu e-mail também, marialtomari@gmail.com. Se alguém precisar entrar em contato, estou à disposição. Nossa, começamos o ano bem. Primeiro episódio de 2025. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito marcante, muito legal. É um prazer enorme te ver saudável, te ver forte, te ver treinando, te ver aí com tempo para você. Eu te amo de todo o meu Te coração. amo também, Meu, muito, você mora muito. no lado esquerdo do meu peito. Adoro ir para o Rio de Janeiro por causa de você também, por causa do Dan, do Palmiro, né? Para mim, vocês estão tudo na mesma prateleira, assim, o Gu. Então, assim, eu agradeço todo dia ser fisioterapeuta só por ter conhecido vocês e agradecer seu tempo, né, sua disponibilidade, a sua sempre muito. Eu me sinto muito amado por você também. Toda vez que a gente conversa, é sempre uma coisa carinhosa, uma coisa respeitosa. É muito legal, Mari. É um privilégio ser seu É amigo. muito bom. Obrigado, viu? Nossa, Obrigado. eu que o diga de ser sua amiga, eu que te agradeço. Muito, muito obrigada. E é assim, a gente até conversou sobre isso também, né? Tem tanta gente filha da mãe na vida, mas as pessoas do bem que a gente encontra compensa toda a safadeza e a canalice que a gente esbarra por aí. Então, assim, nada se compara a ter pessoas como você, como o Dan, como o Palmiro, como o Vicente, como o Gustavo. Nossa, eu sou muito abençoada. Muito obrigada por você na minha vida. Imagina, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse momento do episódio, né? Então, lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Pega esse episódio maravilhoso, manda para seus amigos, manda para o pessoal que trabalha com pós-operatório, manda para o pessoal que trabalha com cirurgia ortopédica, manda para o pessoal que trabalha com queimados. Olha, tem muito conhecimento. A Mari tem assim uma expertise, um conhecimento, estuda muito e assim, conhecimento de qualidade e de alta confiança que a gente pode recomendar de olhos fechados. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.